Está no ar pela Clube Guaxupapo, um bate-papo em prol de Guaxupé e dos guaxupeanos. São 10 horas e 36 minutinhos aqui do nosso Manhã na Clube. Tá começando mais um Guaxupapo. E eu tô recebendo mais uma vez uma querida amiga, estudiosa demais da conta, que veio várias vezes falar sobre as crianças, mas hoje o mês de outubro é o mês internacional dos idosos e a gente tem várias ações acontecendo no Brasil e no mundo para falar sobre isso. E como estudiosa que é a nossa neuropsicopedagoga Renata Rocha, veio falar sobre essa faixa etária que requer muitos cuidados também e muita atenção. Primeiro, bom dia, Renata, obrigada por estar aqui mais uma vez. Bom dia, Vanessa, bom dia a todos esses ouvintes queridos da Clube, que depois sabia que manifestam aí nas ruas, assim. Né? Te ouvir na Clube. Que delícia, eu adoro. É bom demais, né? E, Renata, a gente tá aí, né, nesse mês de reflexão sobre a terceira idade, sobre os idosos, e a gente sabe que quando a pessoa vai avançando a idade, ela precisa de alguns cuidados também, sim, né? E você tem feito trabalho com idosos, tem feito pesquisas nesta área. Onde é que vira a chave? Quando é que vira essa chavinha e a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo, principalmente na cabecinha desses idosos? Assim, se você me permite, a primeira coisa que aconteceu foi que na pandemia eu efetivamente fui fazer um trabalho maior sobre os idosos, porque nós não sabemos a consequência do Covid na vida desse idoso. Quando eu falo na vida, eu falo em cognição. Para que todo mundo entenda, para que fique prático, quando a gente estuda a minha área de trabalho, nós estudamos a cognição. O que é cognição? É o que a gente usa para fazer várias coisas na nossa vida. Então, o que a gente usa para ler, para andar. Então, o idoso, a gente tem que trabalhar muito uma coisa que chama função executiva. Uhum. Percebe que quando a gente vai envelhecendo, nós duas temos mais ou menos a mesma idade, ali a gente começa a tropeçar, coisas que nós não fazíamos. Nós começamos a perder aquela elasticidade de sentar, de levantar, né? E isso também acontece com o nosso cérebro. Mas eu venho portadora de uma notícia que eu fiquei muito feliz durante esse tempo que eu aprendi, é que nós não paramos. Antigamente nós acreditávamos que os nossos neurônios, nós parávamos de produzir aprendizado com o passar da idade. E eu venho aqui ser portadora da notícia que não, nós não paramos de ter aprendizagem, tá? E quando eu falo em aprendizagem de idoso, eu quero que vocês prestem atenção. Pela Constituição, o idoso é o cara que já tá com 60. Então, o idoso não é um cara velho, né? O Brasil, a gente precisa tirar isso aí, é uma fase da vida que a gente tá mais maduro. Porque o idoso hoje, a partir dos 60, ele trabalha muito ainda, né? Ele produz muito. E eu quero que você saiba assim, ó. Uma coisa que a gente aprende é que o nosso corpo inteiro, ele promove a aprendizagem. Então, você tem neurônios espalhados pelas ramificações neurais no seu corpo inteiro. Então, por exemplo, assim, você ficou muito paradinho, parou de andar, parou de fazer... A perninha já vai ficando preguiçosa, né? E então a chave se dá quando nós paramos de fazer alguma coisa assim, ó. Vamos imaginar que você aposentou. Vanessa aposentou da rádio, cansou, falou, agora eu vou ficar lá na minha casa. Aí chegou a hora de você ter esse outro olhar, né? O que terapias de cognição, primeiro que a gente tem duas etapas aí quando você tá idoso. Você precisa aceitar as suas novas limitações e entender que você vai ter uma vantagem com relação a coisas que você não tinha. A maturidade, ela nos traz uma tranquilidade impagável, ao meu ver, né? Só que a limitação física, ela começa a acontecer. Então, a dica que eu dou hoje para os nossos idosos, aí, para as nossas pessoas mais maduras, é que não deixem de ler, né? Joga uma dama. Percebeu que a gente tá perdendo aqueles hábitos? Você lembra quando a gente era menina? Jogo de tabuleiro é um né? Dominó! Se não for jogo de tabuleiro, é um dominó. Eu lembro muito do meu avô ali.
né, meu avô gostava ali do carteado, dessas coisas, mas mesmo quando ele estava conosco em casa, nós tínhamos aquele hábito do dominó. De sentar, né, a família, sentar com mais uma pessoa e desenvolver os jogos. A palavra cruzada. Então, quando chega a chave, quando vira essa chavinha, quando a gente vai perdendo as nossas funções, né? E uma coisa que eu queria falar hoje, que eu acho importante, que eu não vejo quase ninguém falando, Vanessa, é o responsável pelo idoso. Esse mês, você me acompanha, eu vou fazer um trabalho sobre cuidadores, sejam de idosos, sejam de crianças, de adolescente, cuidador em geral, o responsável. Não tire a autonomia do idoso. O idoso não é uma criança, ele é um adulto. Ele é um adulto que muitas vezes pode ter algumas limitações físicas, mas ele não deixa de ser adulto. Então, às vezes, querendo cuidar demais dos pais, da mãe, todo mundo acaba, não, mãe, deixa que eu faço. Não, vamos deixar ela cozinhar, só que fica mais atenta, olhando ela cozinhando na cozinha. Ah, meu pai gosta de mexer na terra, é perigoso. Então, em vez de poupá-lo, leva até lá ou faz uma rampa melhor para ter um acesso melhor. Mas não prive essa pessoa de fazer o que lhe dá prazer. Porque ele é um adulto. O nosso erro é tratar o idoso como uma pessoa incapaz. E é por isso que ninguém quer chegar a ser idoso. Ai, não, eu não sou idoso. Por quê? Porque ele é tolhido, né? O idoso, ele é tolhido das atividades de cotidiana. Sim. Né? Porque é isso, né? Você acaba achando que ele é frágil, que ele pode cair, que ele não enxerga direito. E aí tudo, né? O idoso levanta para pegar um copo d'água, aí vai uma pessoa correndo lá na frente e pega água para ele. Isso. Né? Serve o prato para ele. E aí o que a gente faz, né? A gente deixa o cérebro desse idoso, dessa pessoa, mais preguiçoso. Né? E não porque ele quer, mas porque ele fica ali ocioso. O entorno, né, faz tudo para ele, para que ele vai ter que se esforçar, né? O que todo mundo vai começar a perceber agora, que é um trabalho que já tem bastante gente que desenvolve hoje no Brasil, é a reabilitação cognitiva e as terapias cognitivas em idosos. Então, Renata, mas que frescura, para que não? Isso aí previne Alzheimer, previne a instalação de demência. O que é demência? Qualquer doença que a gente tem aí mental é considerado no termo médico falando como uma demência, né? Na fase de idade mais avançada. Então, essas terapias, elas vão prevenir esse tipo de coisa. Outra coisa que é uma sugestão que eu deixo aqui para os cuidadores e para o idoso é assim, às vezes vocês vão numa terapeuta, numa neuro-PP, e ela fala assim, nós temos que fazer alguns testes. Vanessa, esses idosos ficam super nervosos. Meu Deus, mas ela vai me testar, e se eu errar? Presta atenção. Quando vocês vão ao médico, quando você vai lá, Vanessa, fazer o seu check-up, o que ele te pede? Exames. Pois é, os testes que a gente faz são exames. Nós precisamos saber exatamente que área cerebral sua hoje nós precisamos estimular. Então, a gente propõe testes, igual a gente faz para as crianças, a mesma coisa. A gente propõe testes onde o objetivo não é te avaliar com um olhar negativo, só saber como está o seu cérebro, saber como está a sua função executiva para que a gente possa trabalhar. Aí assim, mas qual que é o benefício de eu fazer tudo isso? Aí você vai me perguntar, né? Renata, qual que é o benefício? O benefício é assim, o idoso que tem estimulação cognitiva, ele evita quedas. Né? Queda é um fator terrível, né? Na fase. Exato, é muito perigoso, né? Qualquer machucado, qualquer corte, qualquer fratura é muito perigoso, né? Muito. E outra coisa que eu acho fundamental, nós deixamos com esse idoso, nós estimulamos a autonomia. Né? Eu acho que o bom do envelhecer é o envelhecer saudável. É o envelhecer qualidade de vida. Perfeito. E o que é qualidade de vida? É eu poder sentar na porta do clube e conversar com os meus amigos. Tomar um banho sozinho, sem depender, né? Porque é constrangedor, né, Renata? Lógico. Você depender de uma filha. Poder usar o toalete sem ajuda de ninguém. Poder ir pro clube de campo trabalhar todo dia. Que nem o Zé Marques lá. Entendeu? Dentro das limitações dele, mesmo dirigindo devagar, mas vai, continue, vocês supervisionando, nem que saiam com um carro atrás, mas está todo mundo ali olhando. Mas eu acho isso muito importante, né? Preservar. Porque é isso, a gente vai passar, todos nós vamos passar por isso, e se a gente puder se precaver, né? Se preparar para poder receber
essa terceira idade de uma maneira mais leve, mais suave, é muito melhor. E produtiva. O que eu quero dizer também é isso, sabe? Eu vejo muita gente. Às vezes a gente tem dificuldade em trabalhar com idoso por conta dos cuidadores. Não, pode deixar que isso eu faço. Não, aqui ele não sente, você chega pra atender. Não, ó, desse lado da cama não pode. Não, ó, você tem que sentar nessa cadeira, porque nessa cadeira... Então, tira a autonomia. Não, gente, o idoso é um homem produtivo. Nosso país se deu devido a ele. Nós chegamos depois, né? Sim. Nós temos que ouvi-los. O idoso, ele precisa ser ouvido, ele precisa ser respeitado, o idoso precisa ter voz. E é esse o trabalho que hoje nós temos e eu acho fantástico. Por exemplo, imagina só, uma pessoa que tem um acidente vascular lá, o famoso AVC. Quando ele retorna, dependendo da área que foi afetada, ele vai ter umas dificuldades ali, né? Alguns têm problema de fala, muitos não conseguem mais pegar num lápis, por exemplo. Meu pai é uma pessoa que teve um acidente vascular bem sério. Por exemplo, ele não conseguia escrever até outro dia. Então você tem que treinar. Ah, Renato, mas escrever faz diferença até no andar. Olha, veja você. Né? Porque o nosso corpo é um todo, né? Perfeito. Nosso corpo é um todo, é cabeça, é mãos, é pernas, exato, é tudo, né? Exato. E eu acho isso fantástico. O meu objetivo de ter esse tipo de estudo é justamente que eu envelheça sem necessitar da ajuda de terceiros, né? Que nós envelheçamos assim com saúde, que a gente possa ir fazer fofoca na porta do clube como todo mundo, não é? E é isso, às vezes você se aposentar é quase que uma sentença de que acabou a vida, né? A vida social, as vontades, né? Vontade de viajar, vontade de curtir os filhos e se deslocar. Não é assim, não pode ser assim. Não, e quando eu falo fofoca é uma brincadeira, dizendo assim, jogar a conversa fora. As pessoas veem eles como pessoas que não têm mais uma produtividade real, né? E eu não vejo assim, né? Eu vejo no idoso uma pessoa com um potencial incrível. Eu acredito que a nossa sociedade devesse ouvir mais os idosos, né? Por que a gente estuda história na escola, né, Van? Nós estudamos história para aprender como o mundo foi construído, e nós deveríamos ter visto os erros do passado para que a gente aplique e não os repita no presente. Então eu acho que nós deveríamos assim explorar mais esses idosos. Você imagina um monte de histórias que eles têm para contar da gente sobre nossa Guaxupé? Sim. São acervos vivos, né? São pessoas que têm tanto e às vezes eu sinto que eles têm... Foram testemunhas ocular do que aconteceu. Da transformação. É muito diferente de você pegar um livro e ler e você escutar uma história de alguém que viveu, né? A gente compartilha tanto aqui na Rádio Clube as memórias, né, que a gente tem do Khaled, do Nabi. Então, são histórias fantásticas, né? E você imagina ter a oportunidade de conversar com uma pessoa que viveu isso. Ô Van, e você já imaginou a transformação que, por exemplo, vamos pegar o seu Nabi, visual no mundo que o seu Nabi teve? O seu Nabi efetivamente nasceu num mundo analógico. Sim. Né? Onde tudo era preto e branco, tal. E ele está num mundo totalmente digital, pós-pandêmico e online digital. Né? São dois, assim, contrassensos como água e óleo. Sim. Né? Agora, você imagina a riqueza de informações e tudo, né? De tudo que a gente tem às vezes esquecido, porque a correria o mundo mudou muito e nós estamos correndo sem parar. Veja você, esse final de semana mesmo, eu precisando me informar, nós passamos o final de semana num congresso, né? Um diferente no sábado, um diferente no domingo e assim sucessivamente, mas não pode parar, a gente não tem mais a chance de parar. Não. Tudo acontece muito rápido e são novas informações o tempo todo. E a gente às vezes quer ali tentar manter informado e não consegue. Agora você imagina que delícia que é você sentar e ouvir uma pessoa te contando como era. Eu, por exemplo, quando tinha os meus avós, era a minha parte favorita de ser neta, era poder ouvir histórias porque a gente faz um paliativo com hoje, né? Então, idosos, vamos jogar xadrez, vamos reabilitar esse cérebro, vamos ler livro. Gente, não vem falando pra mim que lê revista, um pedacinho, hein? Não vale, hein, Van? Por que não vale? Porque, né, a gente tem que ter um todo, né? Isso, o enredo. O livro, ele tem o começo, o meio e o fim. E ele obriga o nosso cérebro, quando você volta a ler ele fala assim, opa, peraí, mas o que eu li antes?
Nosso cérebro, ele chama nós. Aí você vai lá na memória e você vai acionando partes do seu cérebro. Então, assim como hoje todo mundo se preocupa em manter forma física, tem que se preocupar com a saúde mental. E aí a gente vê assim, pessoas como eu, como você, um pouco mais novas, um pouco mais velhas também, né? O abandono do livro pelo dispositivo digital, né, Renata? A gente teve a Feira do Livro aí, com acesso a livros excelentes e de valor baixo. Tomara que as crianças que tiveram oportunidade, que ganharam o voucher do governo estadual, aproveitem esses livros, Achei fantástico aquele voucher. Achei fantástico. Mas acho assim, senti na Feira do Livro que tinha muito livros de atividade. Senti as crianças comprando muito livros que não tinha história. Sim. Né? Senti essa necessidade, senti falta de idoso na feira. Né? Talvez pela acessibilidade, não sei, porque às vezes o lugar era difícil, mas senti falta. Acho que a feira é extremamente rica para nossa cidade, né? Mas assim, leiam livros, não importa, gente, pode ser livro, assim, eu acho tão vulgar a gente querer julgar o que a pessoa lê ou não, com relação à qualidade cultural ou não. Acho que a gente tem que ler o que a gente gosta de ler. Sim. Eu aprendi lendo, você acredita que eu aprendi lendo Júlia? Lembra aqueles livrinhos? Lembro. Que a gente comprava na banca? Vocês lembram, gente? Agatha Christie, Júlia, tudo aquilo? Muito bom. Deixa um recado final aí para quem está nos escutando, para quem cuida de idosos, para os idosos que estão conectados com a gente. Enfim, deixa um recado aí nesse mês, né, de consciência, e que a gente tem que pensar e olhar para os nossos idosos. A primeira coisa que eu quero falar são para os idosos, né? Eu acho que é um privilégio quem consegue chegar à fase de ser idoso, né? Eu mesmo tenho um irmão que faleceu muito jovem e que nunca teve a oportunidade de ser idoso. Então, eu acho que as pessoas têm que ter esse olhar hoje em dia, né? Eu sou muito grata por ter tantos idosos. E o meu segundo recado é para os cuidadores dos idosos, para os filhos que são extremamente zelosos. Não esqueçam que o idoso é um adulto. Assim, eu gosto de frisar isso demais. Respeitem esse idoso. Você vê, às vezes, filho morando com o pai que tira a regra dele, aquilo... Não, tem que respeitar o idoso. A gente tem que entender o idoso e se colocar no lugar dele. Sempre. Tá? E o terceiro recado é para o próprio idoso. Gente, vamos ler, vamos jogar. Vamos jogar xadrez, vamos jogar dominó. Gente, palavra cruzada, Vanessa, maravilhoso pro cérebro. Não deixem de jogar, não deixem de encontrar os vossos amigos. Estão com medo da pandemia? Tem razão, põe máscara. E vai lá jogar um dominózinho de máscara. Façam essa interação social. A interação social com responsabilidade nessa pós-pandemia que nós estamos, que ainda não é totalmente pós, né? Mas eu já estou usando esse termo para profetizar. Sim. É extremamente válida. E aceitem as suas novas limitações. Tá tudo bem não conseguir correr mais. Deixa os novos correr. Ai, coitado, fica sua. Não é? Muito bom. É isso aí. Renata, obrigada mais uma vez por compartilhar aqui tanto conhecimento com a nossa comunidade, com nossos ouvintes aqui da rádio. E sempre é muito bem recebida. A gente está sempre de portas abertas aqui. Viu? Obrigado pela oportunidade, viu? De valorizar a pessoa que construiu o mundo que nós chegamos, né? É isso São aí. os idosos. Isso aí. E fique aqui com a gente no nosso Manhã na Clube. A Rádio Clube apresentou Guaxupapo, um bate-papo em prol de Guaxupé e dos guaxupeanos. Rádio Clube FM. A emoção simples. A comunicação que você gosta. Rádio Clube. A emoção simples. A comunicação que você gosta.
Empório Dom Inácio é sua nova loja de produtos naturais de Guaxupé. Grande variedade a granel de excelente qualidade, castanhas, farinhas, chás, amendoins, batatas, milho espanhol e uma deliciosa e completa linha de aperitivos, suplementos, temperos, frutas secas e cristalizadas e muito mais. Toda linha de produtos sem glúten, sem açúcar, sem lactose e veganos, barras de proteínas, suplementos e encapsulados. Empório Dom Inácio, Avenida Dona Floriana, 970A, ao lado da Venda Mineira. Telefone WhatsApp 35 99879 3547. A Contec trabalha com abertura de firmas, manutenção de trabalhos contábeis para empresas de qualquer porte e segmento. Uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Oferece também consultoria às áreas contábil e fiscal e recursos humanos para que você esteja por dentro de tudo quando iniciar o seu próprio negócio. Contec, Rua 13 de Maio 47. Telefone 35 3551 2055. Responsável Geraldo Vasconcelos. Contec, nós fazemos a contabilidade e você, a sua empresa crescer. Atenção aposentado ou pensionista do INSS. Crédito consignado com as melhores taxas do mercado e até 90 dias no pagamento da primeira parcela. Você só encontra no Cicobi Assicred. E não precisa ser associado para contratar o seu plano. Ligue 3551-6191 e contrate o seu crédito consignado. A RLG tem a mais preparada equipe de profissionais para oferecer qualidade e eficiência na execução de fachadas em ACM, faixas, banners, placas, luminosos e tudo que sua empresa precisa para identidade visual. O menor preço do mercado, cobrindo qualquer oferta com parcelamentos que cabem no seu orçamento. A RLG atende Guaxupé e toda a região com a tradição de mais de 21 anos no mercado. Venha tomar um cafezinho e conhecer nossos produtos. RLG, sempre com você. Avenida Dona Floriana 2100, Guaxupé. Telefone 35 991